Como nós estávamos falando no último vídeo, nós precisamos de alguns critérios para saber se determinada conduta nossa é pecaminosa ou não é pecaminosa. E o primeiro critério é o objetivo, né? Aquilo que a Bíblia diz, determinado comportamento, se ele é pecaminoso ou não. Se a Bíblia diz que é pecado, não faça, pronto, acabou-se. O problema é naquelas situações, como eu disse melhor anteriormente, em que nós não temos esse critério objetivo. E aí o segundo critério é por inferência ou aproximação. E eu terminei o primeiro vídeo falando a respeito da receptação. Falei do crime de furto, que é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, e perguntei se a receptação também era pecado, já que a Bíblia não menciona a receptação, que é crime no nosso Código Penal, artigo 180, e se isso seria também pecado. E a resposta é sim. E por que a receptação é pecado? Ora, por causa da inferência, da proximidade com o pecado de furto. Porque, apesar de não estar escrito na Bíblia, e olha, perceba que só o nosso Código Penal, sem falar da legislação extravagante, tem lá mais de 300 crimes. Pode ter crime que não seja até pecado, acho difícil, mas pode. Mas imagine que amanhã fosse crime pregar a palavra. Isso virasse lei. É crime, como em alguns países, pregar a palavra de Deus. Por óbvio que seria crime, mas não seria pecado. Mas no caso da receptação, ela é pecado pela proximidade. Ora, porque aquilo que eu estou adquirindo, aquilo que eu estou receptando, ele tem uma origem criminosa e pecaminosa. Então há uma extensão para a receptação. Se o sujeito furtou o relógio de outra pessoa, ou o celular, como é muito comum, e eu adquiri aquele produto, eu estou pecando, porque aquele produto ele tem uma origem criminosa e uma origem pecaminosa. Então eu estou cometendo pecado ao adquirir aquele produto. Entenderam? Então por isso que a receptação, apesar de não estar na Bíblia, ela é pecado por inferência, por aproximação. Agora, existe uma série de outras situações que nós vamos ter que julgar com sabedoria. E para isso vamos usar outros textos. Então, por exemplo, a gente descobre se uma coisa é pecado por um critério objetivo, está escrito que é pecado, ou então por inferência, porque aquilo está ligado a um comportamento pecaminoso e pecado é também. E o resto? Bom, o resto aqui agora é critério também. E qual o critério? Palavra de Deus, da mesma forma. Só que agora a gente vai usar outros textos. Eu quero fazer ou não fazer determinada coisa, né? Eu quero ter uma certa atitude sobre um fato da vida. É na palavra que eu vou encontrar a resposta. Eu já sei que não é pecado, mas devo, posso, quero. E aí nós vamos para outros textos bíblicos que nos diz. Por exemplo, Jesus disse assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela. Veja que até Pedro disse para o Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda nos meus lábios. E o Senhor diz para ele, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Claro que ali tinha uma outra relação espiritual por trás. Mas o critério é, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Depois, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Às vezes por uma condição minha, específica. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, como é o meu caso, deve evitar alimentos que contenha grande quantidade de açúcar, ou cortar o açúcar, ou evitar o carboidrato. Então eu posso comprar um bolo e comer ele todinho? Posso. Mas devo? Não devo. Então, é lícito? Me convém? Não convém. Percebam que nós vamos usar outros critérios, e agora aqui a questão já não é mais pecado em si, é o dever ou não dever, que também é algo também que o Senhor nos deixa como orientação para a nossa vida. O pecado longe dele, e o que não é pecado, mas que a gente também quer fazer, critério.
critério para que a gente possa levar uma vida não só santa, mas também saudável, correta, uma vida conforme as leis do nosso país, as nossas autoridades. E aí nós vamos ter uma vida diante de Deus e diante dos homens também, uma vida santa e santificadora até daqueles que estão no nosso derredor, melhor dizendo. Por hoje é só.